graças ao Senhor pela sua palavra, né? Que o Senhor tem suprido para nós, né, irmãos? Essa conferência realmente foi, assim, maravilhosa. E nós pudemos desfrutar de tantas riquezas. E essas riquezas, ainda bem que não é uma conferência que acabou, terminou. Agora vamos aguardar uma outra conferência daqui a 6 meses, né? Mas que o Senhor, essa palavra vai ser ruminada pelas igrejas. Nós vamos ruminar durante 6 meses para ser mais aperfeiçoados, para, enfim, nós praticarmos isso e, como o Chico Zé falou, nós sermos transformados dia a dia, porque Deus ele nos colocou na vida da igreja. E todo o livro de Romanos que Chico Zé falou, na verdade, irmãos, ele do capítulo 1 até o capítulo 8 de Romanos, fala que Deus quer transformar pecadores em filhos de Deus. Amém? Quem éramos nós? Nós éramos pecadores. Nós éramos pessoas malignas, destinadas ao lago de fogo, mas um dia a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. E alcançou porque alguém pregou o evangelho para nós, não foi assim? Por isso que nós estamos aqui. E Chico Zé falou muito sobre escravo e falou que Paulo se referiu ao livro de Romanos, a ele mesmo, em Romanos e Filipenses, como sendo um escravo de Cristo. Por que ele não falou isso nas outras epístolas que ele escreveu para as igrejas? Não é coincidência, porque para pregar o evangelho, você precisa ser um escravo. Mas aí você pode pensar assim, mas eu sou filho de Deus, não é? Na verdade, eu sou filho ou sou escravo? Você é as duas coisas. Com relação à vida de Deus, com relação ao nosso crescimento, você é filho. Deus quer que você amadureça. Por isso que Ele colocou você na vida da igreja, para você crescer. Mas em relação à obra de Deus, você é escravo. Amém? Deus tem uma obra para ser realizada. E você só ficar falando assim, eu sou um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, você não vai sair para a obra de Deus. Porque você se acha que você é filho. Eu sou filho, eu tenho direito, eu vou só receber a herança. Mas, graças a Deus, porque com relação à obra dele, nós somos todos escravos. Estamos aqui para cumprir a vontade dele. Ó Senhor Jesus. E aí, né, Chico Zé falou todos esses pontos aí, e eu queria agora entrar, né, porque uma vez que eu falei capítulo 1 a 8, né, que fala a questão de ser transformado de pecador a filho. E do capítulo 9 até o capítulo 11 do livro de Romanos, Deus enxertou cada um de nós, que éramos como oliveira brava, Ele nos cortou da oliveira brava e nos enxertou na boa oliveira. Então hoje nós estamos enxertados na boa oliveira para crescer em vida. E do capítulo 12 até o capítulo 16, que termina o livro de Romanos, Deus vem mostrar para nós que esses capítulos mostram que Deus quer fazer uma obra em cada um de nós. Ele nos colocou na vida da igreja para nos transformar. E aí, essa obra envolve vários processos, desde a nossa regeneração, até a nossa justificação, santificação, reconciliação, transformação, conformação, renovação e glorificação. Então são 8 processos que Deus está trabalhando até nós sermos glorificados. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor está conduzindo muitos filhos à glória. Sabe o que é que Deus está fazendo com você hoje? Ele está conduzindo você à glória. Não é fácil chegar na glória, irmãos. Tem todo um processo. Por isso que Ele nos colocou no melhor lugar.
E esse melhor lugar chama-se a vida da igreja. Aqui Deus está trabalhando em cada um de nós. E aí, claro, nós precisamos agora nos abrir para que ao pregar o Evangelho, nós possamos reter as pessoas no nosso meio, para que elas ao chegarem até nós, ouvirem a palavra da vida, elas não saiam mais do nosso meio, elas permaneçam entre nós. Então, algumas coisas, irmãos, nós precisamos ser aperfeiçoados. E a primeira coisa que nós precisamos ser aperfeiçoados é com relação às nossas reuniões. Então a gente tem trabalhado, né, esse ano todo de 2017, já entramos agora em 2018, trabalhado na liderança das igrejas para mudar a maneira antiga, né, como nós estávamos nos reunindo. A reunião estava marcada para 7h30, a gente chegava 7h35, outros 7h40, daqui a pouco, 7h50, chegava um com o violão nas costas, aí ia plugar o violão lá na caixa de som, e aí os irmãos iam pedir um hino aqui, e ele lá ia dedilar o violão para até acertar afinar o violão, não sabia qual o hino que vai tocar, às vezes o irmão pede um hino, o irmão não sabe tocar aquele hino, e aí um convidado chega no nosso meio, e aí ele fala assim, o negócio aqui é muito desorganizado, sabe, tem muita palavra, mas não dá para mim não, vamos embora. E aí vai reunir em outro lugar. Então, irmãos, só ter palavra não basta. Nós temos que ter palavra, nós temos que ter louvor, nós temos que ter orações de poder, de autoridade. Tudo isso, irmãos, para que as pessoas que cheguem no nosso meio, elas digam assim, aqui é o meu lugar, não quero mais sair daqui. Então, algumas coisas nós precisamos mudar entre nós, começando pela questão do louvor. Por que nós devemos chegar cedo na reunião? Porque quando você chega cedo, se a reunião é marcada para 7h30, você chega cedo, 7h15, você já começa a orar pelos serviços, orar pela reunião, orar pelos convidados, receber bem os convidados. E aí daqui a pouco, 7h30, começa em ponto a reunião. E aí vem o louvor. E você já entra no louvor, já começa a se encher do Espírito. Porque a Bíblia fala que o louvor, né, ele fala assim, Paulo fala assim que, capítulo 5, né, de Efésios, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há o quê? Dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Amém? Enchei-vos do Espírito. Como vamos encher do Espírito? Falando entre nós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, dando graças ao Senhor, glória a Deus. Tudo isso vai fazer com que nós nos enchamos do Espírito. Então a reunião, ela precisa de ter um momento. Esse primeiro momento é o momento de nós nos enchermos do Espírito. Amolecer o nosso coração, amolecer a nossa emoção, a nossa vontade, a nossa mente, preparar o ambiente, preparar o terreno para que a palavra do Senhor possa vir. E aí, Paulo também fala em Colossenses capítulo 3, 16, que os hinos também são para nos encher da palavra do Senhor. Então ele fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Tudo isso, irmãos, mostra que não é por acaso que nós temos os hinos. E lá em Salmo 150, ele começa com aleluia, não é? A palavra aleluia, que significa louvai ao Senhor. E ali fala que você tem que louvar o Senhor com instrumentos musicais. Louvar o Senhor com quê? Com instrumentos de corda, com instrumento de sopro, com harpa, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes, que são as percussões, bateria, essas coisas, né?
que antes a gente nem sequer deixava entrar no local de reuniões, não é? A gente não tinha bateria, a gente não tinha guitarra, a gente não tinha flauta, só tinha um violão. Alguns de vocês aqui alcançaram essa época, que tinha somente um violão. Mas aí o que acontecia? As pessoas vinham até nós, aí nós altamente formais, não é? Um violão, e aí todo mundo pegava o inário. O atabaque veio depois, né? Aí pegava o inário, aí levantava, todo mundo formal, e aquilo, irmãos, o tempo foi passando e novas gerações foram surgindo. A geração Y, que é a geração de jovens hoje, na faixa de 18 a 38 anos mais ou menos. Depois veio a geração Z, que é a geração de adolescentes, e agora está surgindo a geração Alfa. As coisas mudaram e nós estávamos ficando para trás. Como reter essas pessoas? E as mulheres também não podiam falar na igreja. Você sabia disso? As mulheres não podiam falar. Teve um tempo que nós pegamos que a mulher tinha que usar o véu. E ela nem podia compartilhar na reunião. Mas o que a Bíblia fala é que a mulher, ela não tem autoridade para ensinar os irmãos. E também a mulher não pode se levantar na igreja para exortar os irmãos. Ela não pode fazer isso. A Bíblia não dá a ela essa autoridade. Então, mas ela pode falar, ela pode compartilhar sem nenhum problema. Então, todas essas coisas foram mudando. A gente foi ganhando mais luz. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas vieram reunir na vida da igreja. Não foi assim? Graças ao Senhor, hoje nós tivemos que fazer 2 reuniões, porque não ia caber em João Pessoa, todos vocês que estão aqui, que estão mais ou menos quase 250 pessoas aqui, não é? Em João Pessoa já deu quase 400 pessoas, então não tinha como caber no local de reuniões, então teve que fazer 2 reuniões. E esse ano, que vai ser o ano do Evangelho, irmãos, nós cremos que nós vamos encher esse lugar. Encher as igrejas. Muitas pessoas novas vão chegar. E essas pessoas têm que ser atraídas, não apenas pela palavra, mas também têm que ser atraídas pelo louvor, pela oração. Não é? Antigamente a gente não fazia oração de poder. A nossa oração muito sistemática. Começava orando, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, da manivela, né? Até pegar, ó Senhor Jesus. O convidado vinha, ficava olhando aquilo, ele ia-se embora, não voltava nunca mais, porque é estranho, não é? Era estranho para ele. Mas aí, irmãos, nós percebemos que nós devemos ser mais informais. Nossas reuniões já começar exercitando o nosso espírito, invocando o nome do Senhor, falando e cantando os hinos, desfrutando, né? Os irmãos levantando, as irmãs levantando, tal. E isso fez, né? Nossas conferências de jovens também, tudo isso mudou muita coisa. E com isso, irmãos, graças ao Senhor, o número de irmãos e de irmãs e de jovens na igreja aumentou. E está aumentando cada vez mais, né? Já é um problema santo para nós. E esse ano vai ser o ano da propagação do Evangelho. Vamos pregar o Evangelho para apressar a volta do Senhor. Então, sobre a oração, irmãos, nós precisamos, crer mais na oração. Nossas reuniões de oração têm que ser reuniões cheias de irmãos e irmãs. Nós temos que ser aqueles que oram pelas nossas necessidades também. Não apenas pelas necessidades de Deus que nós devemos orar, mas também pelas nossas. O apóstolo Paulo fala o quê? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, não é? Aí diz assim, sejam as vossas petições conhecidas diante de nosso Deus. Então, se nós temos hoje, às vezes temos problema no nosso casamento, não fique ansioso, coloque diante de Deus.
Ah, eu tenho um problema com meu filho. Não fique ansioso, coloque diante de Deus. Ah, mas eu perdi o meu emprego hoje. Não fique ansioso, coloque diante de Deus. Ah, mas o meu comércio, esse ano está regredindo. Não fique ansioso, coloque diante de Deus. Aprenda a colocar os seus problemas, as suas petições diante daquele que pode solucionar todas as coisas. Eu falei para os irmãos hoje uma pessoa que John Wesley, que foi um grande servo de Deus, ele falou o seguinte, que Deus nada faz a não ser responder orações. Vamos repetir isso? Deus nada faz a não ser responder orações. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Deus quer fazer uma obra no seu casamento. Deus quer fazer uma obra na sua família. Deus quer o quê? Deus quer te fazer avançar no seu trabalho, no seu emprego. Deus quer fazer um trabalho na sua vida espiritual. Mas muitas vezes nós não oramos. Nós temos, irmãos, que ser homens e mulheres de oração. Spurgeon falou uma vez assim: a distância entre o seu problema e a solução dele é a mesma distância do seu joelho para o chão. Certo? Então, se a solução do seu problema está longe, é porque o seu joelho está longe do chão. Então, quem quer resolver seu problema? Diga amém. Amém. Sabe o que tem que fazer? Aproximar o joelho no chão, dobrar o joelho. Olha só, irmãos. Daniel era um homem de oração. E certa vez Daniel dobrou os joelhos por uma causa. Ele queria que Deus respondesse a sua oração. E ele passou 21 dias orando. E ele não se levantou ali. 21 dias orando e jejuando. Depois de 21 dias, ele já estava assim, bem debilitado, com jejum e oração. E de repente o anjo aparece e diz assim a Daniel: Daniel, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Amém? Amém. Mas, para que a resposta chegasse até você, você não imagina que houve uma tremenda guerra nos céus, na região celestial. E ele falou que o príncipe da Pérsia, na verdade não é o príncipe do país da Pérsia, mas relacionado à questão espiritual, estava impedindo o anjo de trazer a resposta para Daniel. A luta aqui em cima foi tremenda, mas o anjo terminou dizendo assim: mas por causa da tua oração foi que eu vim. Amém? Amém? Irmãos, quando nós pedimos algo a Deus, há nos céus um travamento de uma batalha. Mas muitas vezes você orou uma vez, passou uma semana orando, você não conseguiu, você para de orar. Mas aí Paulo fala assim: nas orações sede perseverantes, até você conseguir. E em Marcos, acho que é capítulo 11, de Marcos. Cadê aqui? Marcos 11, 24, que diz assim, que quando você pedir algo a Deus, você creia que você já recebeu. O Senhor falou assim: crendo que recebestes, assim será convosco. Mas às vezes nós pedimos e ficamos em dúvida. Irmãos, a dúvida não provém da fé. Então os milagres não acontecem nessa dimensão física. Os milagres acontecem na dimensão espiritual. Mas como é que eu vou entrar em outra dimensão? Cantamos o hino agora há pouco, Nós temos que entrar onde? Em outra dimensão.
não é essa dimensão física. Aqui não acontece o milagre acontece na dimensão espiritual. Então eu tenho que orar de forma que a minha oração, ela penetre outra dimensão e traga da outra dimensão e faça concretizar o meu pedido, né? O que é que Paulo fala? Que a fé é a substantificação, né, das coisas que não existem. Ou seja, Paulo está dizendo que a fé é que faz com que as coisas que não existem passem a existir. Tchá! Aí aparece. Mas para isso eu preciso gastar tempo como? Orando ao Senhor. Porque é na dimensão da fé que as coisas acontecem. E nesse ano de 2018, irmãos, nós precisamos entrar em outra dimensão, a dimensão da fé. Usando o nosso espírito. Para quê? Para que Deus liberte os cativos que estão aí na região das trevas e transforme esses cativos em filhos de Deus. Você está disposto? Então eu falei de reunião, louvor e de oração. Só fechando ainda a oração, 1 Timóteo diz que nós devemos orar por todos os homens e orar também para aqueles que estão revestidos de autoridade e os reis da terra. O que é que Paulo está querendo dizer? Que nós temos que orar pelos nossos governantes. Em outubro, nós vamos ter o quê? Vamos ter o quê? As eleições presidenciais, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Começar a orar. Senhor, aí Paulo diz assim, ore pelos reis da terra e por aqueles que estão revestidos de autoridade, para que você tenha vida mansa. Quem quer ter vida mansa? Eu contei para os irmãos que na Venezuela, muitos irmãos estão saindo da Venezuela e estão vindo morar no Brasil. Já tem 40 mil pessoas que saíram da Venezuela e estão morando vizinho à cidade fronteira com a Venezuela, né? Venezuela. E aí por quê? Porque lá a situação não está tão difícil, o governo ali fazendo tantas coisas em cima das pessoas, que as pessoas não conseguem mais, a economia está muito ruim. Então tem médicos, juízes federais, advogados, engenheiros, deixando a Venezuela, vindo morar no Brasil, porque estão passando necessidade lá. Lá, sabe quanto é o salário? R$50. Lá, inclusive, fazem fila para fazer compras de alimento básico para comer. Lá não tem pasta de dente, não tem papel higiênico, não tem escova de dente. Essas coisas aí você não encontra. Você, para comprar um celular, $10 mil um celular. Sabe o que é isso? R$33 mil. Então muitos irmãos estão passando dificuldade e nós já estamos orando pela Venezuela. E agora na Bolívia também, você sabe que houve, né, o presidente boliviano queria proibir as reuniões dos cristãos. E queria também proibir, foi feito um decreto proibindo a pregação do Evangelho. Então, graças a Deus nós oramos, muitos irmãos oraram também, e aí revogaram esse decreto. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, orar pelos nossos governantes. Você pode até falar assim, não, mas eu sou do reino de Deus, não tem nada a ver com isso não, mas a Bíblia fala para nós orarmos. Nós não pregamos política na igreja, não temos candidato na igreja, não defendemos nenhum candidato nem nenhum partido, mas nós oramos para que Deus coloque no poder aquele que vai melhorar a situação econômica do país e também vai dar liberdade para que nós continuemos a pregar o evangelho do reino. Amém? E por fim, eu vou falar agora de ofertas.
Amém? Esse tema, irmãos, é muito importante. Esse é o último ponto que eu vou falar para vocês, tá? Hoje nós vamos ficar claros sobre muitas coisas, sobre a relação à oferta, tá? Então, olha só. Em Filipenses capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte. Abra aí, Filipenses capítulo 4, versículo 15. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Agora, irmãos, olha só como Paulo fala aqui de oferta de maneira tão doce. Eu quero ler para vocês o versículo 10, tá? Preste atenção. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é que Paulo está querendo dizer com essas palavras? Eu vou falar bem simples para os irmãos entenderem, tá? É assim, se a gente oferta ou se a gente não oferta, a obra de Deus avança. Amém? Mas ele falou aqui que o que alegrava ele era que os filipenses estavam se associando a ele. Olha só, quando você se associa a alguém, é porque você apoia aquela pessoa, não é? Você apoia aquela instituição, aquilo, né, que você está se associando. E isso traz o que? Regozijo. Trouxe para Paulo regozijo em ver que a igreja de Filipos estava apoiando Paulo na propagação do Evangelho. Paulo falou, se vocês não ofertarem, a obra avança. Mas o que mais me alegra, ele fala assim, versículo 17, né? Não que eu procure o donativo, ou seja, não que eu procure a oferta de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha só, no grego, irmãos, essa palavra fruto que aumente o vosso crédito, sabe o que é? É um crédito que é depositado numa conta corrente celestial. Você crê nisso? Toda vez que você faz uma oferta para o Senhor, na verdade, essa sua oferta está sendo depositada num banco celestial. Você está recebendo um crédito do Senhor. Quem deposita recebe um crédito, não é isso? Mas aí, por outro lado, quem recebe a oferta, recebe o quê? Um débito. Por isso que Paulo falou assim, eu sou um devedor. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo falou, não é? E diz assim, eu sou devedor tanto a judeus como a gentios, tanto a escravo como a bárbaro, como a cita. Eu sou escravo, eu sou devedor a essas pessoas. Por quê? Porque existem alguns irmãos que estão depositando suas ofertas para que a obra do Senhor possa avançar. E eu sou devedor. Paulo está dizendo isso. Então ele disse assim, que o que mais me alegra não é a oferta de vocês, mas é que vocês, cada centavo que vocês estão ofertando, está sendo depositado num banco celestial. Amém? Aí continua aqui. E aí, irmãos, no verso 19, aliás, 18 e 19.
Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha só, Neto, quando você oferta, não sai do seu bolso, você recebe um crédito no Banco Celestial, e ao mesmo tempo Deus recebe a sua oferta, como um aroma suave. Quer dizer, sabe quando você assa a carne, um churrasco, né? Não sobe aquele aroma bem gostoso, não sobe? Que carne deliciosa, churrasco bom, né? Então Deus está olhando assim, aquilo é um sacrifício para você, mas esse sacrifício, para Deus, é como um aroma suave, que Deus está, é bom demais, né? Ele está cheirando esse sacrifício que você está fazendo. Uma oferta aprazível a Deus, ou seja, uma oferta que dá prazer a Deus. Amém? Aí Paulo fala no 19 assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quem crê nisso, diga amém. Você crê que Deus está suprindo sua necessidade? Você crê que toda vez que você faz uma oferta para Deus, não é uma perda para você? Não é uma perda, é um ganho? Primeiro, no lado espiritual, você está recebendo um crédito no Banco Celestial. E do lado físico, aqui humano, ainda nessa terra, Deus está olhando para você e está suprindo cada uma das suas necessidades. Deus não vai deixar faltar para nós, irmãos. Você sabia disso? Diga assim: Deus cuida de mim. Agora abra em 2 Coríntios, capítulo 8. Ó Senhor Jesus, Deus quer abençoar cada um de nós que está aqui. Então diga assim: eu sou feliz e abençoado. E aqui Paulo fala agora aos coríntios. Ele diz assim: também, irmãos, capítulo 8, tá? 2 Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e até mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, nós sabemos que as igrejas da Macedônia eram igrejas paupérrimas, pobres, não é? Mas mesmo assim, eles rogaram a Paulo, e diziam: Paulo, por favor, Paulo, deixa a gente ofertar. Aí Paulo falou assim: mas vocês já ofertaram demais. Não, mas a gente quer ainda ganhar mais graça. Olha a visão, irmãos. Olha a visão. Eu quero ganhar mais graça. Capítulo 9. Capítulo 9, 2 Coríntios. Versículo 1 e 2. Ora, quanto à assistência aos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Olha só, quando você oferta, você está estimulando outras pessoas a ofertarem.
Você está estimulando seu filho. Quando se levanta para fazer uma oferta aqui na frente, seu filho está vendo, ele está sendo estimulado a ofertar. Outros irmãos que não ofertam, que não têm visão para ofertar, também passam a ofertar. Então, irmãos, a nossa atitude é muito importante na igreja, porque nós nos tornamos modelos para os irmãos. E versículo 6, Paulo diz assim, ó, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, ou melhor, com abundância, também ceifará. Você quer colher pouco ou quer colher muito? Quem quer colher muito, levanta a mão, diga amém. Mas você já viu um agricultor colher muito semeando pouco? Não. Então você precisa investir. Entendendo, irmãos? Você precisa investir. Plantar mais semente, para que a sua semente possa frutificar. E Deus vai abençoar você ricamente. Você crê nisso? Diga assim, eu creio. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Diga assim, Deus ama quem dá com alegria. Está vendo, irmãos? Eu vou ofertar porque os irmãos estão ofertando. Eu vou ofertar porque é dia de oferta, eu vou ofertar também. Não. Tem que brotar uma alegria no nosso coração e falar assim, eu vou ofertar a Deus. Olha só, eu vou ofertar a Deus e se alegrar com isso. Aí o 8, Deus pode, diga assim, Deus pode. Mais uma vez, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha só, irmãos, Paulo está dizendo que Deus pode fazer com que você agora seja muito autossuficiente. Deus vai agora suprir, Ele vai fazer você suficiente. Irmãos, é uma questão de fé. Amém? E aí, volta agora para 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 16. Abriram? 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Quem foi aqui que já viu esse versículo? Quem já viu esse versículo aqui? Todo mundo já viu? Vocês estão vendo aqui como é que Paulo nos orienta a ofertar? Ele orienta da seguinte forma, irmãos, tá? Preste atenção. Daqui a pouco, nós vamos ter uma oportunidade de ofertar. Amém? Logo que terminar a palavra, Deus vai dar para nós uma oportunidade para ofertar. Não venha por necessidade, não venha por constrangimento, mas venha com alegria. Amém? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Não é? Então daqui a pouco, graças ao Senhor, vai ter essa oportunidade para a gente ofertar. Aí você vai pegar a sua carteira e vai tirar um valor. Eu não sei quanto vai ser. Pode ser R$1, pode ser R$2, pode ser R$100. A gente não sabe. Na hora você tira, não é? O valor. Às vezes você é tocado assim e fala assim, eu vou tirar até uma cédula maior que eu tenho aqui, vou tirar para ofertar para o Senhor. Mas o que eu quero falar aqui, irmãos, é que Paulo falou de
maneira diferente de ofertar. Que maneira é essa? É que, sabendo que nós temos uma comunhão como essa, aqui, que é a comunhão das igrejas, em casa, você que se ajoelha diante do Senhor, e já ora ao Senhor, e pergunta ao Senhor: Senhor, eu quero ofertar a Ti. Coloca no meu coração um valor para ofertar a Ti. Aí o que é que Paulo falou? Cada um contribua conforme propõe no coração. Não com tristeza, né, nem por necessidade, mas com alegria, não é isso? Então aí Deus colocou aquele valor no seu coração, aí você pega aquele valor, coloca no envelopezinho, fala assim: Senhor, essa oferta, Senhor, é para Ti. Guarda na sua Bíblia ou no seu bolso, e quando vier para a reunião, não precisa mais que ninguém fale de oferta. Não precisa falar de oferta. Quando botar a caixa assim, aqui ó, você já sabe, Senhor, é agora, né? Agora é minha hora. Pega aquele valor que você já orou ao Senhor, que o Senhor já colocou no seu coração, e você vem e coloca aqui diante do Senhor. Amém? Irmãos, vocês estão percebendo como é diferente? É ou não é diferente? É ou não é diferente? Ah, daqui a pouco vai ter oferta. Então tá bom, aí começou, vamos levantar, aí Davi levanta aqui, aí pega um valor da carteira dele, tirou, coloca aqui dentro. Aí o Carlinho vem também, coloca outro valor aqui dentro. Mas fica uma coisa assim muito... Falta algo espiritual nisso, não falta? É diferente de eu em casa, eu orar, eu pedir ao Senhor para colocar no meu coração, preparar minha oferta, colocar no envelope, colocar diante do Senhor e chegar aqui, não precisa ninguém falar de oferta mais, eu coloco minha oferta diante do Senhor. É assim, irmãos, que a gente precisa ofertar ao Senhor. Amém? Agora eu quero terminar falando sobre dízimos. O dízimo, irmãos, presta atenção, isso é muito importante para vocês. Por que é importante vocês saberem? Aquilo que Chico Zé falou. Às vezes, ao invés de você pegar a palavra profética que o Senhor está falando para as igrejas, você pega lá na igreja A, um pastor falou uma palavra, traz para cá. Pega lá na igreja B, outro pastor falou outra palavra, vai ouvir. Igreja C, e assim, você começa a escutar muita coisa e você fica confuso. E você vai escutar muita coisa que não é bíblica. Como, por exemplo, um pastor renomado, não preciso citar o nome dele, não é? Renomado no Brasil, fez um vídeo, e nesse vídeo estava defendendo o Natal, e dizendo que tem uma árvore de Natal na casa dele, bem grande, tá? E que ele comemora o Natal, ele, os filhos e tal, isso aí foi um escândalo, no meio até mesmo dos evangélicos. E é um pastor conhecido que muitas vezes, alguns irmãos que eu sei que escuta. Está vendo? Isso é fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E tem pastores também falando na internet que não precisa dar o dízimo não. Que o dízimo é coisa do Velho Testamento, é coisa da lei. Também não é verdade. Quer dizer, em parte, né? Eu vou explicar para vocês. É a meia verdade, tá? Então vamos lá. Quem primeiro deu o dízimo? Qual o primeiro homem que deu o dízimo? Que está registrado na Bíblia? Abraão. Quando Abraão deu o dízimo, tinha lei? Quantos anos depois a lei veio? 400 anos depois de Abraão veio a lei. Então, quando Abraão deu o dízimo ao Senhor, ele deu pela fé. Abraão é o pai da fé. Ele não deu pela lei, ele deu pela fé. Ele creu. E simplesmente dos despojos daquela batalha que ele teve com os reis, ele pegou a 10ª parte e disse: Senhor, isso aqui é teu. Como reconhecimento de que tudo que eu tenho vem de ti. Amém? Aí Abraão deu o dízimo ao Senhor. Certo? Aí a descendência de Abraão começou a praticar isso também. Até 400 anos depois, quando veio Moisés, a época da lei, aí Moisés incorporou também isso dentro da lei.
Aí passou a ser lei. Entenderam, irmãos? E aí chegou o quê? O Novo Testamento. E aí os irmãos falam assim, mas no Novo Testamento não fala de dízimo. Não fala que as igrejas davam dízimo. Realmente não fala. Mas eu pergunto, fala que o dízimo foi abolido? Tem algum lugar do Novo Testamento que fala assim, o dízimo foi abolido? Não precisa mais. Paulo, Timóteo, João, Mateus, Marcos, Lucas, algum escritor da Bíblia falou assim, ó, pessoal, chegamos agora no Novo Testamento, o dízimo foi abolido. Tem essa passagem na Bíblia? Não tem. Então não tem dizendo que ele foi abolido. E agora? Então, abra em Mateus capítulo 23. Versículo 23 também, tá? Capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí o Senhor falou assim, ó, devias, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Entenderam agora? Você tem que praticar a justiça, a fé e a misericórdia, mas não pode omitir o quê? Os dízimos, tá? Agora, vai em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 20. Conseguiram abrir? O Senhor fala aqui, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quem quer entrar no reino dos céus aqui? Amém? Então a sua justiça tem que exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. O que é que isso quer dizer? E agora, o dízimo, como é que fica? Tem um dízimo? Pagamos o dízimo? Então eu vou explicar para vocês agora, irmãos. O dízimo, ele é apenas uma referência. Entenderam? Ele é uma referência para o Novo Testamento. Não existe realmente o dízimo no Novo Testamento. Mas você tem que pegar essa referência, que é a 10ª parte, e aumentar. Entenderam agora? Se no Velho Testamento tinha dízimo, que era a 10ª parte, no Novo Testamento você tem que exceder a 10ª parte. Entendeu? Então, então tá bom, Senhor. Então meu dízimo eu ganho R$1.000, meu dízimo é R$100. Então eu vou exceder, vou botar 101. Não, o Senhor falou exceder em muito. E agora? Então, irmãos, por que na igreja? Olha só, quando você separa, digamos aí, aquela 10ª parte para o Senhor, aí você não tem o voto para o sócio, não tem? Já está excedendo. Não tem as ofertas que a gente tira voluntárias aqui, por exemplo, já aumentou mais, né? Não tem as ofertas na localidade, já aumentou mais. Não tem ofertas que são para alguma necessidade da igreja, já aumentou mais, está vendo? Então a gente está excedendo em muito a justiça dos escribas e fariseus. Amém? Estão entendendo agora? Então, um encorajamento para todos vocês. Porque Paulo falou assim, ó. Assim como eu ordenei, olha só, ele não pediu, ele falou, eu ordenei às igrejas da Galácia, que cada um vai dizer assim, não, ó, eu estou dando um encorajamento a vocês no geral, não, ele falou assim, cada um. Começa aqui, ó, primeiro,
Você concluiu. Cada um, quer dizer, todos. Paulo falou assim, cada um de vocês tem que aprender a separar em casa aquilo que é do Senhor e trazer para a igreja. Trazer para a reunião. Então, irmãos, não fique agora pensando assim, ai meu Deus, agora vai ser, né? Se antes não estava dando, agora eu vou ofertar isso para o Senhor, o dízimo e tal. Irmão, eu digo uma coisa a vocês, confie no Senhor. Amém? Deus, Ele é capaz de suprir infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu quero encorajar vocês a ouvir a mensagem número 14 da Conferência da Estância, a mensagem 14, porque nela, além da mensagem muito boa que foi dada, com todo esse esclarecimento, nós temos ainda vários testemunhos, né, Chico Zé? Vários testemunhos sobre o que os irmãos, as coisas milagrosas que aconteceram no meio dos irmãos, que o Senhor fez, que os irmãos ficaram de boca aberta. Inclusive ontem eu estava em Natal, estava passando em carro com os irmãos lá, e o Reis, ele estava me dizendo assim, Jobs, inclusive teve um irmão lá na estância, que me falou o seguinte, olha Reis, eu fiz uma oferta para o Senhor aqui pela fé, e quando eu cheguei em casa, ele falou assim, só deu tempo de chegar em casa, o Senhor acrescentou 4 vezes mais aquela oferta. Coisas, por exemplo, como imposto de renda, que ele recebeu mais do que esperava. Uma irmã que deu um testemunho lá também, que não conseguia vender um terreno dela, não foi? Não conseguia vender um terreno que ela queria vender. Ela tem uma fábrica, ela é empresária. E ela falou assim, Senhor, se eu vender aquele terreno, eu vou ofertar o dízimo para o Senhor. Aí, interessante, quando ela chegou lá, 2 dias depois, uma pessoa ligou para ela, falou assim, aquele terreno que você quer vender, isso há muito tempo, irmão, muito tempo atrás. Quanto é? Ela falou assim, era na verdade 2 terrenos, né? O terreno, os 2 eram 5 mil. 5 mil. Aí a pessoa que estava do outro lado falou assim, tá bom, eu vou depositar na tua conta hoje a metade e a metade semana que vem. Aí ela falou assim, ah tá, amém, amém. Quer dizer, para ela era 5 mil os 2 terrenos. E a pessoa no telefone entendeu que era 5 cada terreno. Então foi 10 mil que ela vendeu. Vocês estão vendo, irmão? Então tem coisas que a gente não entende. É coisas da dimensão da fé. Que tal a gente aprender a viver pela fé daqui para frente? Amém? Com relação a tudo, com relação às nossas reuniões, com relação aos nossos louvores, com relação às nossas orações, com relação às nossas ofertas, amém? Com relação aos nossos dízimos, né, eu creio que agora os irmãos tiraram a dúvida, não tiraram? Tem alguma dúvida mais? Não, né? Agora, irmãos, é somente a gente realmente abrir nosso coração, ofertar para o Senhor, para que a obra do Senhor possa avançar.